Na segunda-feira, a Eva sofreu um acidente de carro e quebrou a perna com impacto. Mesmo assim, no dia seguinte, seu colega a viu andando de bicicleta e ela parecia perfeitamente bem. Como isso é possível? Veja, a garota que sofreu o acidente de carro tem uma tatuagem no tornozelo. A garota da bicicleta, não. Ela é irmã gêmea da Eva. O Hélio é estudante e mora sozinho no seu quarto do alojamento da faculdade. Numa sexta-feira à noite, houve uma festa e todos do campus foram convidados. No meio da festa, o Caio encontrou o Hélio envenenado no quarto dele. Um detetive chegou para a investigação. Os três principais suspeitos eram a Amélia, a Gisele e o Max. Todos negaram que entraram no quarto do Hélio. Quem é o culpado? Deve ser a Gisele. Olhe pra cama, tem um brinco. E ela está usando apenas um, que parece ser do mesmo par. Parece que a garota esteve no quarto. 3. A Ana ficou na escola depois da aula para terminar um projeto com seus colegas. Ela saiu para comprar um lanche na máquina de venda automática e, quando voltou, descobriu que sua carteira havia sido roubada. Então, fez uma denúncia para a polícia. Os alunos negaram ter roubado qualquer coisa. O detetive olhou cuidadosamente para eles e descobriu quem mentiu. E você, já sabe? A Ana. Ela foi comprar comida, o que significa que estava com a carteira e ninguém teria como roubá-la. 4. A Geórgia era uma mulher rica e estava se divertindo em um clube. No meio da festa, sentiu alguém roubando seu colar de diamantes de R$1 milhão. Mas a pessoa desapareceu imediatamente. Ela instruiu o segurança a não deixar ninguém sair e chamou a polícia. Quando o detetive chegou, o segurança disse que não deixou ninguém sair, mas viu um homem escapando escondido pela porta dos fundos. O segurança foi preso. Por quê? Veja, há um cadeado enorme na porta dos fundos. Ninguém conseguiria sair por aquela porta, então o cara mentiu. 5. A Bárbara morava com seu filho, o Roberto, que era estudante universitário. Ela trabalhava todos os dias e não sabia que o rapaz estava matando aula. Em uma manhã de dezembro, como sempre, ela saiu para trabalhar. Quando voltou, percebeu que o filho não foi para a faculdade, mas sabia que ele tinha aula naquele dia. Como ela descobriu? Naquela noite, nevou. Quando a Bárbara saiu para o trabalho, o carro do Roberto estava coberto de neve. E, quando voltou, ainda estava. Se o Roberto tivesse ido para a faculdade, teria limpado o carro, ou pelo menos o para-brisa. 6. A Gisele estava caminhando na floresta e, à noite, quis voltar para casa. Havia um caminho que a levaria até lá, mas ela pegou o outro, que levava até a cabana da bruxa, que estava com um neto de hóspede. Eles receberam a garota, mas dessa vez foi ela que inventou um enigma. Se eles não resolvessem, teriam que dar o gato para a Gisele. Tenho duas colegas gêmeas idênticas. A Inês nasceu em 2003, mas a Beth nasceu em 2004. Como isso é possível? Elas são gêmeas e nasceram na noite de Ano Novo. A Inês nasceu pouco antes da meia-noite e a Beth logo depois da virada. 7. Você sabe dizer qual desses homens tem uma esposa rica? O da esquerda nem mesmo tem aliança, então eu diria que é o da direita. 8. Ok, agora olhe para esses dois. Quem você acha que tem cachorro? É o cara da esquerda. Veja, os sapatos dele estão mastigados. Deve ser arte do cão. 9. A Karen e a Juliette estão indo para a casa de uma amiga para trabalhar em um projeto em grupo. Pelo menos foi o que disseram aos pais. Na verdade, uma delas vai encontrar com um namorado secreto. Sabe dizer qual? É a Karen. Ela está muito arrumada para ir a uma reunião de estudos. E normalmente, ninguém passa batom vermelho para ir fazer um projeto em grupo. 10. A Amanda passou o verão inteiro no interior, na casa dos avós. Finalmente ela voltou para a cidade, e 2 dos seus melhores amigos foram à estação de trem para encontrá-la. Você sabe dizer qual dos caras está secretamente apaixonado por ela?
Bem, considerando que o da esquerda tem flores e doces, eu diria que ele provavelmente gosta dela. 11. A Sandra e a Luísa foram mal na prova de história. A mãe delas as colocou de castigo e as fez estudar durante todo o fim de semana. Ela ocasionalmente ia até o quarto para ver como elas estavam. Então ela entrou novamente. Você sabe dizer qual adolescente não estava estudando? É a Sandra, que está segurando o livro de cabeça para baixo. Ela provavelmente o pegou quando viu a mãe entrar e fingiu que estava estudando. 12. Olhe para esses caras fazendo algumas tarefas domésticas. Quem não é muito inteligente? É o da direita. Está chovendo e ele está regando as flores. 13. A Ruth é professora de matemática. Ela recolheu a lição de casa dos alunos, mandou que eles fizessem um teste de computador e começou a dar notas para as tarefas durante a aula. Mas encontrou duas folhas muito semelhantes e percebeu que um dos alunos copiou o trabalho do outro. Aqui estão os estudantes, o André e o Júlio. Você sabe dizer qual deles copiou? O André. As mãos dele estão cobertas de tinta fresca, o que significa que ele provavelmente acabou de fazer a lição pouco antes da aula. 14. Este é o Rui. Ele voltou para casa à noite após mais um longo turno. Sua esposa ainda estava acordada. O cara a beijou e foi dormir. Ela já estava suspeitando que o marido a estava traindo havia algum tempo, e dessa vez queria saber com certeza, então decidiu verificar os bolsos dele. No dia seguinte, ela disse ao marido que sabia de tudo. Como? Veja, tem um par de chaves no bolso. As dele estão penduradas na parede. Então essas são as da casa de outra pessoa. 15. A Bruna deu uma festa de aniversário e convidou alguns amigos. A Liliana não queria ir. Então, mentiu que a mãe a deixou de castigo para limpar o quarto. A Bruna ficou triste, mas entendeu. Para compensar, no dia seguinte, a Liliana convidou a amiga para ir até sua casa para estudar e assistir a um filme à noite. A Bruna concordou. E, já na casa da Liliana, entendeu que a amiga havia mentido. Como ela soube? O quarto da Liliana ainda está bagunçado. Se ela o tivesse limpado no dia anterior, estaria em ordem. 16. Uma rica escritora famosa morava sozinha em uma mansão e nunca saía. As únicas pessoas que ela via eram o cozinheiro, o jardineiro e o faxineiro. Certa manhã, antes do café, o faxineiro a encontrou envenenada no quarto e chamou a polícia. Os três eram suspeitos. O cozinheiro estava assistindo a um canal de culinária no YouTube. O faxineiro disse que acabou de chegar para começar o trabalho quando encontrou a escritora. E o jardineiro falou que estava no jardim plantando algumas flores. Quem envenenou a mulher? Deve ser o cozinheiro. Isso aconteceu um pouco antes do café da manhã e ele não estava preparando nada. O cara sabia que o café da manhã não seria necessário naquela manhã. 17. Eram as férias de verão e os amigos de Mariana a convidaram para ir acampar. Ela não gostava muito de acampar, mas não queria admitir que preferia ficar em casa e ver TV. Então, disse que seus pais a convidaram para ir para a Grécia, mas na verdade ficou em casa maratonando programas de TV. A família dela lhe enviou uma foto das férias. A garota fez um Photoshop nela e a mandou para os amigos. Quando um deles viu a imagem, percebeu que a Mariana não estava na Grécia. Como? A Mariana fez um Photoshop nela mesma, mas o cara notou que todos na foto, exceto ela, tinham sombra. 18. O Luiz trabalha em um posto de gasolina no subúrbio da cidade. Era um lugar calmo e quieto. Um dia, havia apenas 3 clientes. O primeiro pediu algo para beber. O segundo, algumas barras de chocolate. E o terceiro pegou apenas a gasolina. Um deles era um criminoso, e o Luiz o denunciou para a polícia. Quem é o cara e como ele descobriu? O segundo homem pagou com uma nota de R$ 25. Essa nota não existe, o que significa que estava imprimindo dinheiro. 19.
Era o dia 17 de setembro e a Júlia finalmente iria passar as férias na Espanha. Como ela morava sozinha, mandou todas as plantas e seu gato para casa de uma amiga e voltou para casa no dia 27 de setembro. Assim que entrou, percebeu que alguém esteve ali enquanto ela estava fora. Como a garota descobriu? A Júlia morava sozinha, mas veja, há um calendário destacável pendurado na parede. Quando ela saiu, era 17 de setembro, mas agora mostra 27 de setembro. 20. Essa história aconteceu há alguns séculos. O Henrique e a Carolina estavam namorando, mas as famílias eram contra. Um dia, a família da Carolina decidiu levá-la para outra cidade, mas não disse qual. O casal sabia que era uma das duas grandes cidades próximas, Paris, que ficava à esquerda, ou Berlim, à direita. Eles combinaram que a garota jogaria para fora o lenço quando o trem partisse, e o Henrique a encontraria onde quer que ela estivesse. Então, foi aqui que o rapaz encontrou o lenço. Para onde foi o trem? Se você arremessar alguma coisa de um trem em movimento, ele voará na direção oposta. O Henrique encontrou o lenço na parte direita da estação, o que significa que o trem seguiu para a esquerda, para Paris. Spoiler! Alguns meses depois, ele encontrou a Carolina lá, e eles viveram felizes para sempre.